Meus irmãos, vamos dar sequência à nossa série de estudos. Hoje é o 54º exame de Marcos. Eu peço a vocês que abram a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10. Vamos examinar os versos 23 a 31, mas vale a pena recuar e ler a partir do verso 17. Portanto, Marcos 10, a partir do verso 17, vamos pensar no tema, o perigo das riquezas. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou e disse-lhe, a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Que o Senhor nos abençoe. Dinheiro é um assunto acerca do qual, muito provavelmente, você já conversou com alguém hoje. O dinheiro é algo sério, profundo e com implicações para diversas áreas da vida. Basta observar que este assunto foi o mais abordado por Jesus, exceto o reino de Deus. Basta fazer uma leitura acurada, atenciosa dos evangelhos. Dinheiro é uma matéria, infelizmente, tem sofrido muitas distorções, inclusive e frequentemente na igreja. Hoje nós vamos meditar sobre o dinheiro e o reino de Deus, especialmente sobre o perigo das riquezas. No episódio anterior, quando nós examinamos a perícope que vai dos versos 17 a 22, pensamos na história de um homem que se apresenta diante de Jesus com uma pergunta muito interessante e sincera: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E em linhas gerais, conforme nós vimos, ele tinha um perfil singular, porque diz o texto, Marcos e os demais evangelistas, que ele era jovem, rico, de boa posição, ético e preocupado com o destino de sua alma. Mas suas qualidades todas foram ofuscadas à medida que a conversa com Jesus revelou o coração dele. Vejam,
Quando Jesus indagou sobre a guarda dos mandamentos, ou falou sobre essa temática da lei, ele se adiantou e disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Portanto, ele era sincero na sua fé, e Jesus não censurou, ele estava falando a verdade. Mas Jesus fez um diagnóstico mais profundo, identificou qual era o problema central, que, via de regra, é o problema de todo homem. O essencial não estava presente, razão pela qual Jesus disse: só uma coisa te falta. Apenas uma coisa foi exigida dele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Uma ordem e um convite. Parece simples, não? Ele deveria renunciar tudo aquilo que havia se constituído o objeto de sua afeição para colocar-se debaixo do senhorio de Deus. Essa é a ordem. E ele foi chamado para abandonar seu apego idólatra ao dinheiro para servir verdadeiramente o Deus vivo. Porque na leitura de Jesus havia uma camada mais profunda ali. O problema, como nós veremos, não era em si, por si, o dinheiro, mas o apego idólatra. E quando Jesus ordena que ele vá, venda e dê aos pobres, aquilo pareceu pesado por demais. E é interessante notar que Jesus fez uma promessa. Ele não apenas deu uma ordem, mas uma ordem que veio acompanhada de uma promessa gloriosa: e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então Jesus oferece a si mesmo como um substituto para as posses do homem. Você vai se desfazer dos seus bens, mas terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vocês conseguem perceber a intensidade, a profundidade do que Jesus está propondo a esse homem? Mas o texto diz que a resposta dele foi decepcionante. Ele não gostou do que ouviu. Marcos diz que ele saiu triste. E essa é uma expressão pesada, porque a ideia de que, imediatamente, ao ouvir a ordem de Jesus, ele foi abatido com aquilo. O seu coração tinha um dono. Os bens exerciam um poder tirano sobre ele. E assim acontece sempre. Os ídolos têm um poder tirânico, despótico sobre o homem. O verso 22 é uma sinopse da resposta dele. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Irmãos, percebam, esse não é um assunto periférico. A afirmação de Jesus é pesada, ele é direto. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A partir da experiência daquele jovem rico, Jesus faz uma afirmação pesada, repito. O doutor William Hendrickson, comentando essa passagem, disse assim: a resposta do jovem foi trágica. Ele mostrou que a ordem de Cristo era a seta que feriu seu calcanhar de Aquiles, seu ponto mais vulnerável, que era o amor aos bens materiais. Quando a gente olha essa passagem, à luz do quadro geral do Novo Testamento, em particular os Evangelhos, de todas as pessoas que vieram a Cristo, este homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, mas desperdiçou a maior das oportunidades que ele já teve. Percebam, embora tenha buscado a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, de ter recebido a resposta certa, ele deu a resposta errada. Tomou a decisão equivocada. Ele rejeitou o convite de Jesus. E essa ordem de Jesus ao jovem rico, ela é ampliada e ela se dirige a nós todos. Na verdade, o dever de todos os homens é renunciar a qualquer coisa que seja objeto maior de sua afeição e que coloque Deus em segundo plano. Nossos corações têm espaço apenas e unicamente para uma devoção. Ele amava a sua riqueza mais do que a Deus e escolheu as coisas temporais em detrimento das eternas. E como isso toca cada um de nós, porque os ídolos sutilmente se insinuam, se agigantam
e vão ganhando espaço e, de repente, ocupam a primazia na nossa vida. Isso é extremamente perigoso. Percebam que Jesus demonstrou amor e firmeza. Cristo é o homem perfeito, sempre na dose certa, firme e amoroso, terno, sem vacilação. É digno de nota que Jesus o amou, mas seu amor não o levou a fazer concessões à verdade. Jesus não reduziu as exigências do reino para facilitar a conversão de um homem rico. E como isso é atual, necessário, pedagógico, como isso é importante para o nosso tempo. Muito provavelmente, se esse homem chegasse em uma igreja evangélica, hoje seria recebido com efusividade. Quem não gostaria de ter um membro assim nas suas igrejas? Rico, ético, sincero, de boa posição, respeitoso. Jesus nos ensina aqui um princípio muito importante, sobretudo para aqueles que exercem liderança. Jesus preferiu perder um seguidor a rebaixar os padrões do discipulado. A verdade não pode ser negociada. Ele amou aquele homem, mas foi firme para não reduzir, para não rebaixar as exigências do discipulado. Diferente de muitas igrejas que negociam as verdades do evangelho para atrair pessoas, aprendemos um princípio aqui, inegociável. Seguir a Jesus é colocar-se sob o senhorio dele em todas as áreas da vida. Não dá para coadunar dois senhores. Ele mesmo disse, ou há de amar a um e aborrecer o outro. Não é possível ter dois senhores. E aquele jovem tinha um ídolo, tinha um Deus no seu coração. E Jesus então o exorta, o ordena a abandonar, e ele, recalcitrante, faz a escolha errada. Por rejeitar o convite de Jesus, o homem rico se tornou o mais pobre entre os pobres. Essa é a ironia. Apegando-se, retendo, empobreceu sua própria alma. O bispo John Ryle diz assim: a despeito de todo o desejo que confessou, de receber a vida eterna, ele amava mais o dinheiro que a sua própria alma. Geralmente é assim, quando o coração é afeiçoado por um ídolo, seja ele qual for, nesse caso é o dinheiro, mas os ídolos são multifacetados, há múltiplos altares. Quando isso acontece, aquele que pensa estar ganhando alguma coisa, na verdade está empobrecendo a sua própria alma, porque deixar o Senhor, como disse o profeta Jeremias, para ir em busca de cisternas rotas que não contêm água, é estupidez, é tolice. Deus e somente Deus é a fonte de todo bem, de tudo que é bom, de tudo que é belo, a fonte de alegria, de esperança e contentamento. É perder essa tentativa insana de reter mais do que é devido. Jesus aproveita, portanto, a oportunidade para ensinar os discípulos sobre um dos assuntos mais importantes, o dinheiro e o reino de Deus, e especificamente o perigo das riquezas. E a partir do verso 23 nós temos uma aula magna sobre os perigos do dinheiro. Leio mais uma vez os versos 23 a 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu queria sua atenção para fazer um exame desses versos e aprender com Jesus verdades centrais, atuais, necessárias para nós. A conversa entre Jesus e o homem rico foi pública, e eu queria que você fizesse esse exercício de imaginar cenário, uma leitura imaginativa. A conversa com um jovem rico foi pública, as pessoas viram, ouviram, os discípulos e outras pessoas mais. E à luz de tudo que eles viram e ouviram, certamente foi chocante a todos eles. Ao ouvir a exigência de Jesus, o homem ficou triste, deu as costas e saiu. Tente imaginar essa cena. Ele chegou, diz o texto que ele correu na direção de Jesus, o que era inadequado à cultura à época, mas ele o fez,
se ajoelhou, segundo Lucas, fez uma pergunta certa, estabeleceu um diálogo com Jesus, e quando Jesus então exige que ele venda tudo, dê aos pobres, a fim de segui-lo, ele ficou profundamente triste, contrariado, deu as costas e saiu. Eles viram, os discípulos viram aquela cena. E então, o mestre maior, nosso Salvador Jesus, aproveita a oportunidade para dar uma aula aos seus discípulos e, por sequência, a nós todos hoje, sobre esse tema tão sensível, o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos. Marcos, com precisão, usa um verbo que dá a ideia de um olhar cuidadoso, um olhar atencioso, observador. Jesus viu a reação dos discípulos, a reação das pessoas que testemunharam aquela conversa. Ele percebeu que era necessário dar um passo adiante e aproveitar aquela cena, aquela situação, para ensiná-los quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos relata que os discípulos estranharam as palavras de Jesus. A pergunta é por quê? Por que os discípulos acharam estranho aquilo? Bem, aqueles discípulos todos, aquela audiência primeira ali, era de judeus. Na visão judaica, a prosperidade é um sinal da bênção de Deus. Prosperidade, saúde e riqueza. Ambas eram vistas como sinais da benevolência, do favor de Deus. Então o raciocínio era consensual naquela sociedade. A prosperidade daquele homem, sua juventude, sua vitalidade, atestavam, esse homem é abençoado. Portanto, não fazia sentido uma pessoa abençoada ficar fora do reino de Deus. Não faz sentido. Jesus dá um passo à frente e insiste, Marcos inclusive diz isso, que ele insistiu, filhos, e aqui tem uma linguagem de afetividade aqui, uma afeição de Jesus por ele, filhos, quão difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E Jesus cita um provérbio, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Suas palavras ampliam e explicam o que ele havia dito. Jesus está como um bom professor, indo passo a passo, na tentativa de levá-los à compreensão do que aconteceu naquela conversa. E é interessante notar que a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus não reside na riqueza em si, como nós veremos mais à frente, mas a confiança depositada nas riquezas. Isso é tão sério que Jesus usa um provérbio que eles conheciam bem para explicar a dificuldade, a ideia do camelo passar no fundo da agulha. E existem algumas interpretações mirabolantes sobre esse texto, é muito curioso, porque alguns sugerem que essa linguagem era uma referência ao buraco da agulha, local muito baixo para os camelos passarem. Outros dizem que era uma porta pequena demais, que o camelo deveria ajoelhar-se para passar por ela. Essas ideias são fantasiosas, pois não tem respaldo nem histórico, nem arqueológico. Jesus é bem simples, ele é direto, todos entenderam. Havia um provérbio persa que usava a figura do elefante. É impossível um elefante passar no fundo de uma agulha. Como naquela região o maior animal é o camelo, Jesus adapta esse provérbio para dizer, olha, é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, também é impossível um rico entrar no reino de Deus. Ele está usando aqui uma linguagem pesada para mostrar o grau de dificuldade, o perigo das riquezas. A riqueza não é, repito, reitero, irmãos, não é ruim, mas é extremamente perigoso pelo que pode promover no coração do homem. Um apego idólatra por causa da sensação de segurança e poder. Por isso, mamon, a expressão que é usada no Sermão do Monte, o dinheiro é personalizado, se torna um ídolo, personificado. E uma vez instalado no coração do homem, o homem pode, então, conduzir-se de mal a pior. Para ser salvo, o indivíduo deve se colocar diante de Deus e reconhecer seu estado indigente. Esse desapego aos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro
não é obra que o próprio homem faz. Esse é o mistério. É uma graça. Crer é um dom de Deus. A reação dos discípulos, versos 26 a 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, e esse contudo faz toda a diferença, você só está aqui por causa dessa adversativa. Contudo, porém, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Eles ficaram assustados, os discípulos foram tomados por um sentimento de perplexidade, e a conclusão deles é clara: sendo assim, se esse homem com tantas qualidades, com tantos predicados, não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Se pudéssemos parafrasear essa passagem, é como se eles estivessem a dizer: se para um homem rico e piedoso é impossível ser salvo, quando ele tem tempo e meios para realizar os mais diversos atos de caridade, e quando a sua riqueza aparentemente é testemunho da bênção de Deus, como alguém pode ser salvo? Jesus, porém, fitando os olhos nele, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus não, porque para Deus nada é impossível. Jesus está afirmando aqui, meus irmãos, o coração do Evangelho. Eu queria que você guardasse isso. E tudo que será dito, já foi dito e será dito. Guarde isso. Jesus está apontando para nós aqui o coração do Evangelho. A boa notícia de Deus aos homens é essa: a salvação é impossível aos homens, mas não a Deus. O Evangelho não é um conselho sobre o que você deve fazer para ser salvo. O Evangelho é uma notícia do que Deus já fez em Cristo para a salvação. Em cada ponto, começo, meio e fim, o ser humano é completamente dependente de Deus para a salvação, não podendo fazer nada por si mesmo. A salvação pertence ao Senhor. Curioso que na perícope anterior, crianças não tinham nada e delas era o reino de Deus. Por quê? Porque a criança é inerentemente boa? Porque salvação é por faixa etária? Não. Porque a criança é total e completamente dependente de Deus. Agora nós temos aqui a figura de um homem que tinha tudo, mas no final das contas não tinha nada, porque não dependia do Senhor, mas de si mesmo, estava agarrado, apegado aos ídolos. A salvação pertence ao Senhor. Essa é uma mensagem que a gente não pode negociar sob hipótese alguma. Os versos 28 a 31 nós encontramos encorajamento. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que tudo deixamos e te seguimos. Tomou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãos, mãe, pai, filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pedro se dirige a Jesus e abre o seu coração. Eu gosto muito de Pedro pela sua sinceridade, pela maneira como ele acabava por se expor, falar o que estava no seu coração. Ele diz: olha, e nós, que deixamos tudo para segui-lo? As palavras de Pedro soam como um pedido de recompensa. Tente imaginar. No meio das pressões impostas sobre eles, era natural perguntar isso. Afinal de contas, o que o homem rico se negara a fazer, eles fizeram. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Naquele contexto, uma fé incipiente, marginal, não estava conectada à religião oficial de Jerusalém, havia muita suspeição, já intrigas, conspirações. Jesus já havia falado por 2 vezes sobre sua prisão, morte. Então, eles perguntam: e nós? Os discípulos de Jesus não eram ricos, mas tinham uma vida que foi renunciada para seguir a Jesus. Alguns deles tinham uma condição razoável, considerando o contexto social da região. Pedro, por exemplo, e alguns do grupo, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles eram da indústria pesqueira. Não eram empregados, eram empregadores, tinham barco, consertavam redes, viviam da pesca. Mateus, o publicano, trabalhava para o império, como coletor de impostos. Eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Qual seria o futuro?
Jesus então faz uma gloriosa promessa aos discípulos e todos os que deixaram tudo por amor a Cristo e ao Evangelho, afirmando que eles receberiam mais aqui e no porvir. E Jesus menciona, interessantemente aqui, família, casa e campos. Essas palavras não foram colocadas aqui aleatoriamente. Porque naquele contexto, era a base, eram os elementos básicos da sociedade. Comunhão, segurança e manutenção econômica. E Jesus amplia a abrangência da obediência para além dos vínculos de lealdade fundamentais. Inclui tudo o que é altamente estimado. Família, casa e campos. E afirma que há recompensa para os que deixaram tudo por amor a Cristo e ao Evangelho. Jesus promete uma recompensa 100 vezes mais, neste mundo e no porvir. E a sua exigência, que a motivação seja amor a Ele e ao Evangelho. Há um artigo do saudoso pastor Exaltino Gomes, em que ele comenta esse pedido de Pedro e a resposta de Jesus. Permita eu compartilhar com vocês. O reino de Deus nos insere em uma nova família, a família de Jesus. Perdemos parentes por causa da conversão, mas quantos ganhamos? Ganhamos novos parentes de sangue, não sangue humano, mas parentes pelo sangue de Jesus Cristo. Quantas perseguições, elas fazem parte do legado espiritual de Jesus. É honra ser perseguido por causa dele. Não se trata de deixar ou dar para receber, uma espécie de troca ou suborno. A grande marca do seguidor de Jesus é a liberalidade, porque o seu olhar sai de si para Deus, para o seu reino, para o próximo e para o mundo. O seguidor de Jesus tem mais prazer em dar que em receber. Então Jesus está falando sobre uma visão mais ampla, que transcende o aqui e agora. Nesta vida, vocês já serão abençoados. Poderão, na ótica dos homens, ter perdas, mas serão abençoados. E no porvir, aquilo, conforme diz o apóstolo Paulo, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. E observe que ele fala sobre ser abençoado aqui no porvir, tanto neste mundo quanto na eternidade. O problema da teologia da prosperidade, famigerada teologia do triunfo, é que só foca no aqui e agora. Toda a realidade metafísica transcendente é posta de lado. Como se todas as bênçãos de Deus fossem restritas e resumidas ao que pode ser tocado, tangível, perceptível, aqui e agora. Nenhum discípulo perderá o que realmente importa, quer nesta vida ou no porvir. É o que Jesus está prometendo aqui. E o verso 31 diz: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Desse lado da existência humana, ouça, irmãos, há muitas aparentes contradições. Coisas difíceis de engolir, por assim dizer. Difíceis mesmo. Piedosos servos de Deus vivem, muitos deles, com muitas limitações, debaixo de perseguição. Lembra os irmãos que nós não somos apenas algumas dezenas de pessoas aqui reunidos? Nesse momento, a Igreja de Jesus Cristo está espalhada em todo o mundo. E alguns dos nossos irmãos em circunstâncias extremamente adversas, desprezados, marginalizados, objeto e estigma de tantos preconceitos, bens confiscados, presos, torturados, e alguns com a vida a risco, alguns perderam a vida por amor a Cristo, ao seu Evangelho. Mas as coisas serão postas no seu devido lugar. E aqui no verso 31 há uma reversão na condição terrena. Muita gente é primeiro aos olhos humanos e outras pessoas são os últimos segundo os padrões da sociedade. Mas isso não significa nada para Deus. O homem rico era um dos primeiros. Olha o perfil dele. Ele é jovem, ele é rico, ele é um homem bem posicionado na sociedade, parecia ser o primeiro. No entanto, na ótica de Deus, as coisas não são assim. E haverá um dia, uma hora e um momento em que as coisas estarão no seu devido lugar. O profeta Malaquias diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Basta ver a parábola de Lázaro e o rico.
há uma inversão depois. Portanto, vale a pena confiar nas promessas do Senhor, amá-lo com toda a devoção e dedicar nossa vida, que é tão curta, tão breve, tudo passa tão rapidamente. Vale a pena dedicar-se a Cristo e ao Evangelho. Eu peço aos irmãos atenção para fazer aqui uma espécie de recorte aplicativo, uma série de aplicações práticas desse ensino geral. Porque percebam, as palavras de Jesus nessa passagem, elas são duras, em alguma medida indigestas, porém são verdadeiras. E nós vamos fazer um recorte mais amplo, olhando o Novo Testamento, e pensar ou lembrar algumas verdades pivotais, eu diria, sobre dinheiro e especialmente sobre o perigo das riquezas. Algumas verdades que a gente precisa guardar no coração, aproveitando essa leitura de Marcos. Primeiro e antes de tudo, Deus é o dono e fonte de toda a riqueza. Ainda há pouco nós lemos 1 Crônicas 29, no contexto em que Davi rende graças a Deus pela quantidade de recursos que foram doados para a construção do templo. Ele então traz à memória do povo de Israel que riquezas e glórias vêm do Senhor. Moisés já havia dito ao povo que eles deveriam lembrar que o Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. E o salmista diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Portanto, é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e tudo pertence a Ele por direito. Segundo, o dinheiro não é inerentemente mal. Portanto, não é pecado ser rico. Tem sido comum, a partir de outros textos, cultivar a perspectiva errada sobre o dinheiro. Nas Escrituras nós encontramos piedosos servos de Deus que eram ricos. Para citar alguns deles, Abraão, pai da fé, era um homem de muitas posses. No Novo Testamento nós encontramos a mãe de João Marcos, cuja casa ampla abrigou a igreja por um bom período de tempo, inclusive lá foi uma base da igreja de Jerusalém. Homens como José de Arimateia, um homem rico que arriscou a própria vida ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos, e cumpriu-se nele a profecia em que Jesus foi sepultado, de acordo com a tradição judaica, um sepultamento digno. Abraão, Davi, Jó, Salomão foram homens abençoados com riqueza. Na história da igreja nós encontramos uma pleiade de homens e mulheres muito bem-sucedidos e ricos, tementes a Deus. Portanto, ser rico não é pecado. É preciso lembrar isso. Uma outra verdade que destaco aqui: a pobreza não é meritória. Ninguém é salvo por ser pobre. É sempre bom lembrar isso. Isso é uma boa notícia, não? A teologia da libertação e, em alguma medida também, a missão integral, numa perspectiva latino-americana, ambas altamente comprometidas com o marxismo, demonizam a riqueza e glorificam a pobreza. A pobreza é apresentada como a rainha das virtudes. Essa visão era predominante na Idade Média, por exemplo, e ainda hoje existe uma visão romanceada da pobreza. Eu posso dar aqui um testemunho aos irmãos. Por um ano da minha vida, eu dediquei ao trabalho missionário numa favela carioca. Eu não fui fazer uma visita. Eu estive lá por um ano, como voluntário, morando na comunidade, fazendo todo o trabalho de evangelização e socorro e misericórdia. E o que eu posso dizer a vocês com toda segurança é que a pobreza não é necessariamente uma virtude. Há muitos pobres gananciosos, avarentos, invejosos e carentes da graça salvadora de Jesus Cristo, tanto quanto um magnata que ignora a Deus nessa hora está velejando em algum mar da vida aí. Então a questão não é riqueza ou pobreza, é a condição do coração. E no afã de exortar as pessoas quanto ao perigo das riquezas, muitos caem no extremo oposto, sugerindo então que se a riqueza é um mal inerente, a pobreza é necessariamente uma virtude. Richard Baxter faz um comentário interessante. Ele diz assim: a pobreza também tem as suas tentações, pois mesmo os pobres podem angustiar-se por amor àquela riqueza e prosperidade que nunca alcançam, e podem perecer por amar demasiadamente ao mundo.
os que ainda não prosperam, o que ainda não prosperaram no mundo. Ou seja, o pobre também pode incorrer em erros, tal como os ricos. Devemos entender, portanto, que a idolatria não faz acepção de pessoas. Ricos e pobres estão em perigo. Há muito preconceito em relação aos ricos, como se a idolatria estivesse restrita aos que têm dinheiro. Mas a história testemunha que todos, ricos e pobres, podem ser tentados pela cobiça. A ganância visita o casebre e o palácio. A questão é o coração, a condição do coração. E esse caso específico, o jovem rico, o coração dele tinha dono e não era o Senhor. A reforma protestante, a despeito de todas as suas fraquezas, são muitas, rompeu com aquela visão negativista e buscou estabelecer um ponto de equilíbrio quanto a essa questão. Há muitos bons exemplos de pessoas ricas que se mantiveram firmes na sua fé e usaram seus recursos em favor do Evangelho, em favor da causa do reino. Um outro elemento ainda. Mas a riqueza apresenta perigos sutilmente mais atraentes e difíceis de se libertar. E aqui, caminhando para uma conclusão, eu peço sua atenção, e esse é o coração da questão, o perigo da riqueza. A riqueza apresenta perigos sutilmente mais atraentes e difíceis de se libertar. Não é pecado ser rico, mas a riqueza carrega consigo muitos perigos para a alma. Paulo tinha todas as oportunidades para ser um dos maiores do seu tempo, no contexto judaico, e de fato ele tem uma trajetória brilhante. Escrevendo a sua carta a Timóteo, a primeira carta, ele diz algo que requer a nossa atenção, que lança luz sobre essa temática toda. Ele disse assim, na primeira carta, capítulo 6, versos 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que Paulo está dizendo? Ele não está condenando a riqueza necessariamente. Ele está dizendo que não é pecado ser rico, mas o desejo de ser rico, ou as riquezas, trazem consigo mesmas perigos, tentações, ciladas, e muitos naufragam na fé. Esses versos expõem, portanto, o perigo da riqueza. A riqueza pode conduzi-los a muitas tentações. O desejo de ser rico pode controlar a vontade do indivíduo. O dinheiro torna-se o Senhor e seu Deus. Então a pessoa passa a buscar o dinheiro mais do que a Deus e procura a felicidade, a sua felicidade, mais do que a possibilidade de servir o outro. E desta maneira o amor ao dinheiro leva o indivíduo a violar os dois principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é por isso que ele vai dizer, nesta cobiça, muitos se desviaram da fé. Vamos puxar a memória, vamos ativar a memória. Talvez você conheça alguém, um bom crente, piedoso, dedicado, começou a crescer, a ascender socialmente, um bom trabalho, uma boa remuneração, oportunidades, e à medida que ia prosperando, ia, ao mesmo tempo, se afastando do benfeitor. Quantos se desviaram? Tão fascinados com as dádivas, que se esqueceram do abençoador. A riqueza pode preparar armadilhas no caminho, Paulo fala sobre isso. E que armadilha é essa, irmãos? Qual é a natureza dessa cilada que Paulo cita aqui? Quando você deseja pegar um animal, o que é que você faz? O que os caçadores fazem? Colocam uma armadilha, essa é a palavra. E por trás daquela oferta atrativa está a morte. Então, como um laço mantém um animal prisioneiro, assim a cobiça prende o ganancioso. E essa prisão tem nome. Ela é chamada, os Guinness a chama de insaciabilidade. Guarde essa palavra.
Insaciabilidade. Uma sede insaciável por mais e mais. Assim o homem torna-se um escravo. O problema não é o dinheiro. O problema não é a riqueza. Não são as possibilidades. O problema é que carrega por si o sutil perigo de ser capturado, escravizado. Eclesiastes diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. É lendária a entrevista que John Rockefeller deu a um grande jornal americano. Hoje existem muitos bilionários no mundo, mas naquela época ele foi o primeiro a ter essa categoria de bilionário. E perguntaram a ele o que era necessário, quanto era o suficiente. E a resposta dele foi: só um pouco mais. Só um pouco mais. Esse elemento está presente, insaciável. Quanto mais tem, mais quer ter. O indivíduo nunca se satisfaz porque não experimenta contentamento. O dinheiro se torna um ídolo e os ídolos não satisfazem. Nós estamos falando do dinheiro, mas pode ser ampliado para outros ídolos, essa insaciabilidade. A riqueza pode trazer alguns tormentos para a alma. Há determinados sofrimentos que são peculiares aos que têm riqueza. O rico tem duas grandes perturbações: ganhar, ganhar e ganhar, e o medo de perder, de perder e de perder. Então há uma aflição na alma. E o amor ao dinheiro fez o jovem rico se afastar de Cristo. O amor ao dinheiro fez o rico pensar apenas nos banquetes, desprezar Lázaro à sua porta. O amor ao dinheiro fez Judas Iscariotes trair a Jesus. O amor ao dinheiro fez Ananias e Safira mentirem ao Espírito Santo. O amor ao dinheiro fez os ricos reterem com fraude o salário do trabalhador. O amor ao dinheiro é a causa de muitas fraudes, casamentos, divórcios, perjúrios, roubos, sequestros, assassinatos e guerras. Nesse exato momento o mundo está em guerra e parte da raiz do problema é a ganância, a cobiça, o amor ao dinheiro, a idolatria. Que coisa terrível. Quantas pessoas nesse exato momento atormentadas pela idolatria monetária. A riqueza pode levar um homem à perdição eterna. No verso 9, Paulo diz que o desejo de ficar rico afoga os homens na ruína e perdição, e alguns se desviaram da fé. Leva à apostasia, esfria o coração, afasta a pessoa de Deus, anestesia a alma, calcifica o coração, entenebrece a mente e lança a alma no abismo. É uma cilada. Perigo das riquezas. E Paulo identifica o problema. Ele vai ao cerne da questão, quando ele diz o texto memorável: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Muitos problemas são diretamente relacionados ao amor, à afeição, ao apego ao dinheiro. Um grande expositor bíblico chamado Warren Wiersbe diz: o dinheiro é um servo maravilhoso. Não há problema. O dinheiro é um servo maravilhoso, mas um senhor terrível. Os que têm dinheiro devem ser gratos e usá-los para a glória de Deus. Mas se o dinheiro for senhor deles, devem ter cuidado. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que ele não pode comprar. Em outras palavras, é bom ter dinheiro no bolso, mas se tiver no coração, você está perdido. E a história do jovem rico, essa conversa com Jesus, esse diálogo com o Senhor, lança a luz sobre os perigos da riqueza. Eu finalizo apresentando aos irmãos o antídoto para lidar com a ganância e os riscos, os perigos envolvidos nessas questões. Primeiro, uma questão de entendimento. Passa por luz, compreensão, que o dinheiro é temporal, mas o homem é destinado à eternidade. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É indubitável que assim como nada se traz deste mundo, nada também será levado dele. E Paulo sabia que a ganância cega, a cobiça entorpece. Um homem ganancioso se esquece daquilo que é mais elementar,
não há carro de mudança no cemitério. Você não vai levar absolutamente nada. Mas a ganância tem esse efeito, produz isso, uma cegueira, uma completa estupidez. Sendo assim, o que parece óbvio precisa ser relembrado. Homens notáveis como Salomão, Jó, filósofos, poetas, todo mundo já havia dito o que Paulo repete aqui. Como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Eclesiastes 5,15. Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Os bens não nos pertencem de eternidade a eternidade. Eles mudam de dono de uma noite para outra. Eles nos pertencem por um tempo para o administrarmos. Logo deixaremos essa posição de administradores para prestar contas ao verdadeiro dono. A quem mais é dado, mais será cobrado. Já parou para pensar nisso? Quando eu penso nisso, irmãos, eu falo, meu Deus, tem compaixão de nós. Cada centavo que passou pelo nosso bolso, prestaremos contas ao dono. E o dono é o Senhor. O dinheiro tem vida curta. Ele não dura para sempre. Ele está fadado a morrer. Quando uma pessoa morre, deixa tudo. Seu dinheiro não pode ser levado para o outro mundo. Não tem carro de mudança em funeral. Você não trouxe nem vai levar nada deste mundo. Agora, o homem é destinado à eternidade. E o jovem rico se tornou o mais pobre dos homens quando rejeitou o convite de Jesus por apego a algo de valor temporário. Eu lembro quando fui fazer um curso em Capitol Hill, lá em Washington, D.C., na entrada lateral da igreja, no estacionamento, tem uma placa com uma frase de um missionário chamado Dean Elliott, que serviu aqui na América do Sul, ali na Amazônia peruana. A frase é interessante. Captura bem qual deve ser a nossa perspectiva em relação a essas questões. Não é tolo quem dá o que não pode reter para receber o que não pode perder. Vou ler mais uma vez. Não é tolo quem dá o que não pode reter para receber o que não pode perder. Vale a pena depositar tudo aos pés do Senhor. E aquele jovem não entendeu isso. Por isso Jesus diz, tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Há algo maior, algo muito maior. E além da compreensão, na prática, cultivar a generosidade e aprender a doar, isso é libertador. Na carta a Timóteo, no capítulo 6, caminhando para o final, eu leio para vocês o que Paulo exorta a Timóteo, para que, por sua vez, ele também exortasse aos ricos. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento, para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo fala sobre orgulho, a ilusão de colocar esperança nas riquezas, e mostra o caminho seguro. E qual é o caminho seguro? Confiar em Deus, que é a fonte de todo bem, e ao mesmo tempo praticar o bem. Ser rico de boas obras, generoso em dar, prontos a repartir. E aqui, irmãos, ouçam, como pastor, eu os exorto em amor. A avareza, por definição, é a incapacidade de dar. Na contramão do avarento, nós temos o generoso. E a figura, a pessoa, o modelo de generosidade é o próprio Deus. Deus é, por sua natureza, generoso, pródigo em dar. É o Deus que não faz contas, que nos deu a maior de todas as dádivas, seu próprio Filho. Cristo crucificado por nós pecadores é o emblema da generosidade.
E nós devemos imitá-lo em todas as áreas da vida, inclusive na área de liberalidade, de doação, de entrega. Cultivar isso é um processo. Por natureza, nenhum filho de Adão é generoso. É algo que a gente cultiva e pede a Deus todos os dias graça, porque não é vacina de dose única. Todo dia o velho Adão vai querer influenciá-lo a reter, a não repartir, e Paulo chama a avareza de idolatria, o mesmo pecado que o jovem rico incorreu. Eu encerro contando a vocês a história de um homem chamado Charles Studi, um rico atleta da Universidade de Cambridge, talentoso, muito capaz, com uma carreira promissora. Ele foi convertido à fé cristã e a sua vida mudou completamente. Após a morte de seu pai, ele recebeu uma herança de milhões de libras esterlinas. Um jovem atleta inglês com a fortuna. E então o que ele faz? Ele entende que Deus o estava chamando para uma missão maior, mais ampla, com implicações para a eternidade. Ele forma um grupo, os 7 de Cambridge, e parte para o interior da China. Doa suas propriedades, coloca tudo em favor do reino. E depois de 18 anos, China, no Congo africano, numa entrevista, perguntaram a ele o que leva um jovem rico deixar tudo para servir como um pregador do evangelho. E a resposta dele é icônica, instrutiva. Se Jesus Cristo é Deus e suportou a cruz por mim, nenhum sacrifício por ele é grande demais. Quero viver para a glória do Deus que me amou no Calvário. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a olhar para Cristo, o maior exemplo de generosidade, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nós somos ricos da graça de Deus. Nada tem nos faltado e nada vai nos faltar, porque nós abraçamos o evangelho, e o que Jesus disse àquele jovem se estende a nós. Terás um tesouro, e nós temos um tesouro que a traça não pode corroer, nem os ladrões espreitarem e roubarem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Senhor, a Ti e a Ti somente, honra, louvor e glória, por Tua palavra, viva, eficaz, que vem ao nosso encontro e pela ação poderosa do Seu Espírito, fala profundamente, de forma tão pessoal com cada um de nós. Te louvamos por essa palavra ter sido preservada e pela maneira como ela vem ao nosso encontro e corrige, repreende, consola, encoraja cada um. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Há muitos perigos no caminho. Não permita que nenhum aqui, nenhum de nós, se extravie, se afaste, se desvie. Ajuda-nos a entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. De Ti procedem, Senhor, todas as dádivas. Dá-nos um coração grato, um coração que experimenta contentamento. Ajuda-nos a cultivar um coração generoso e, como Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E que os recursos que chegam às nossas mãos, as possibilidades, os dons, os talentos, que tudo voltem para o Senhor, como gratidão, como afeição, como obediência ao chamado do Senhor para cada um de nós. Abençoa esta igreja, que desde a sua origem tem um DNA missionário, uma vocação para cumprir a missão que é do Senhor e da qual somos apenas cooperadores. Toca o nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração, dá-nos um coração generoso, capaz de repartir, de socorrer, de abençoar, amplia a nossa visão, a enxergar além, Senhor Deus. Guarda o nosso coração da idolatria, que possamos usar as coisas e nunca amá-las acima do Senhor.
Oramos pelo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer em nós e através de nós. Agradecidos por Jesus Cristo, que é a nossa referência maior do que é ser generoso, porque Ele deu a própria vida por amor a pecadores como nós. A Ele a glória e o louvor. Em nome dEle. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção que diz...